O que ouvimos nos últimos 4 dias? Eu conversei com nosso amigo em comum, Terry Johnson. Ele acredita que os Estados Unidos estão se preparando para uma nova rodada de ataques contra o Irã. Diga-nos, qual é a percepção no Irã sobre uma possível intenção dos Estados Unidos de atacar? O ataque é iminente? O que está acontecendo? Achei que você fosse me perguntar sobre a minha camisa, porque estava falando disso comigo antes do programa. Pelo visto, alguns dos seus espectadores estão dizendo que fulano só usa uma camisa. Bem, eu não sou tão colorido quanto o Larry, mas garanto que não é uma única camisa preta. Mas eu a uso durante Muharram e Safar, como você sabe. Normalmente eu não uso preto, mas meus filhos usam uma camisa preta nesses 2 meses. Ashura, para comemorar o martírio do Imam Hussein, e depois no 40º dia após o martírio dele, temos o Arba'in. E algumas pessoas usam preto durante todo esse período, esses 2 meses. E eu nunca fiz isso antes, mas meus filhos fazem isso há anos. E neste ano fui convencido a fazer também. Então, assim que o mês de Safar terminar, eu lhe asseguro, vou usar uma cor diferente. Não a camisa que o Larry me deu, mas vou usar uma camisa diferente. Mas enfim, voltando ao assunto, o seu programa geralmente tem algo a ver com camisas e os diferentes tipos de camisa que as pessoas usam. Bem, Larry, pelo que entendo, Larry está certo. Os iranianos dizem que vai nos separar para um ataque do Iraque. Isso não quer dizer que necessariamente vai acontecer, mas há uma forte possibilidade de que os Estados Unidos realizem um ataque nos próximos dias, um grande ataque. E é bem possível que seja feito junto com os israelenses. As forças americanas no Kuwait, na Arábia Saudita, no Catar, no Bahrein, nos Emirados e na Jordânia estão preparadas. É claro, como você sabe, muitas dessas forças não estão em suas bases. Elas estão em hotéis, em outros prédios e em outras áreas desses países para que possam ficar escondidas, para que possam ser protegidas de mísseis e drones iranianos. Mas os navios de guerra americanos estão preparados. Portanto, pode haver um ataque ao Irã que talvez dure algum tempo. Ninguém sabe ao certo. Os Estados Unidos podem recuar, mas estão se preparando para um ataque. Eles enviaram tropas adicionais, munição e aviões de combate para esse ataque. E claro, Israel também. Sempre que digo Estados Unidos, quero dizer os Estados Unidos e o regime israelense. Você pode usar os dois de forma intercambiável. Mas não está claro se, caso haja um ataque, o regime israelense vai participar ou não. De qualquer forma, os iranianos estão em alerta máximo. E, como sabemos, os iranianos disseram muito claramente que se forem realizados ataques contra a infraestrutura do país, a resposta do Irã será decisiva. Ela destruirá a infraestrutura do regime israelense, mas também a infraestrutura da Arábia Saudita, dos Emirados, do Kuwait, do Bahrein e do Catar. E destruirá esses países se Trump cumprir suas ameaças. E é claro, já discutimos isso muitas vezes antes. Isso levará a um colapso da economia global, porque não fará mais diferença se o Estreito de Hormuz está aberto ou não. E nessas circunstâncias, também não haverá petróleo sendo exportado do Cáucaso. Então, sabe, os americanos estão avançando para uma fase muito perigosa. E é claro, os Estados Unidos estão sendo pressionados por Netanyahu, pelo regime israelense e pelo lobby sionista. Eles precisam conseguir alguma coisa antes, ou sentem que precisam conseguir alguma coisa antes, das eleições no fim de outubro. As eleições em Israel são, acho, em 27 de outubro, ou por volta disso. E nos Estados Unidos, acho que são em 3 de novembro. Também há planos alternativos. Dizem que os aliados de Netanyahu vão cometer, ou possivelmente cometer, grandes atrocidades na Cisjordânia para fazer uma limpeza étnica na região e expulsar os palestinos, como quando o regime israelense foi criado e os palestinos foram removidos de suas terras.
Para vencer a eleição, eles podem cometer algumas... Quer dizer, os ultrajes na Cisjordânia já são simplesmente inacreditáveis. Mas eles querem levar isso a um novo patamar nas próximas semanas. Então, teremos de esperar para ver o que acontece. Os próximos 2 meses e meio serão muito, muito perigosos. E claro, enquanto isso, o cerco aos portos iranianos continua. E o Irã, na prática, fez um contra-cerco ao manter o Estreito de Hormuz fechado. E com o conflito entre o Iêmen e a Arábia Saudita, a situação para o mundo vai piorar cada vez mais, até que os Estados Unidos acabem sendo forçados a recuar. Ficamos sabendo ontem que muitos funcionários foram substituídos ou nomeados no Irã. Mohsen Rezaei assumiu a presidência do Conselho de Segurança Nacional e Ahmad Vahidi passou a comandar a Guarda Revolucionária. Qual é a mensagem disso? O que está acontecendo dentro do Irã? E qual é o principal motivo dessas novas nomeações? Bem, algumas dessas pessoas não são realmente... Não houve mudanças. Algumas delas já estavam no comando, mas seus nomes não foram divulgados por razões de segurança, devido à possibilidade de guerra. Mas acho que, ao anunciar os nomes, isso mostra que os iranianos estão muito mais confiantes agora na segurança de seus oficiais em caso de guerra. E isso, sabe, enquanto os Estados Unidos, alguns estão dizendo que os americanos estão se preparando para a guerra. Bem, os iranianos também estão. A cada dia que passa, os iranianos se preparam. Estão construindo mais mísseis, mais drones, estão ampliando suas bases subterrâneas de mísseis, estão expandindo suas estruturas de comando e controle, estão desenvolvendo nova tecnologia, novos mísseis, novos drones. E eles estão reforçando sua capacidade de impedir uma missão de assalto terrestre e de realizar operações no Estreito de Hormuz, no Golfo Pérsico e na Península Arábica. Portanto, acho que esses anúncios são um sinal de confiança na própria posição. Além disso, vimos que o Ayatollah Khamenei, o Ayatollah Said Mujtaba Khamenei, teve uma reunião de 17 horas com o presidente Trump, o que, na minha opinião, é muito significativo. Uma reunião de 7 ou 8 horas já é bastante difícil. É uma reunião muito, muito longa. Mas acho que isso apenas mostra o grau de coordenação que existe. E também mostra que as coisas no Irã estão se normalizando, apesar da ameaça de guerra. Os nomes dos líderes militares foram anunciados, o líder e o presidente estão tendo reuniões regulares e estão totalmente coordenados. Então acho que tudo isso é um sinal de que o Irã está preparado para a próxima etapa. A mudança mais importante é Mohsen Rezaei, Dr. Mohsen Rezaei, assumir a presidência do Conselho Supremo de Segurança Nacional. Acho que isso sinaliza que o Irã vai ser mais assertivo ao lidar com o regime Trump. E também, no último dia do mandato do presidente anterior à frente do Conselho Supremo de Segurança Nacional, ele divulgou uma declaração, como todos sabemos, dizendo que a única maneira de termos paz com os Estados Unidos é se determinadas condições forem atendidas. Algumas pessoas dizem que isso é diferente do memorando de entendimento, mas não é o caso. O que está sendo dito é que o memorando de entendimento tem de ser plenamente implementado. É uma abordagem maximalista em relação ao memorando de entendimento. Por exemplo, no artigo 1 do memorando, fala-se sobre o Líbano e os aliados regionais, certo? Mas, naquela carta, fala-se de todas as frentes. Eles chamam isso de todas as frentes. Sim, em todas as frentes. Nesta carta do presidente cessante do Conselho Supremo de Segurança Nacional, a Palestina é mencionada especificamente. O Iêmen também, e o Iraque junto com o Líbano. E nem se trata de Gaza, mas da Palestina. E isso é algo que eu tenho dito muitas vezes no seu programa. No memorando de entendimento, Gaza está incluída. E o Dr. Kalibaf, o principal negociador, disse isso a várias delegações palestinas e ao líder palestino, o líder do Hamas, com quem falou por telefone. Mas ficou claro que sem o fim do genocídio em Gaza, sem o fim da guerra contra o povo palestino, isso não chega ao fim.
this doesn't come to an end. Now, some may say that, well, then there's not going to be an agreement. Agora, alguns podem dizer, bem, então não vai haver um acordo. Isso é algo em que os Estados Unidos terão de pensar, porque eles não controlam o Estreito de Hormuz. Então a declaração final do presidente que está saindo, que eu acho não era tão assertivo quanto o Dr. Mohsen Rezaei, foi muito dura, muito severa, foi, digamos, forte. Mas acho que a nomeação do Dr. Rezaei é um sinal de que o Irã vai ser mais assertivo. E também vai fortalecer o Conselho Supremo de Segurança Nacional, porque ele é uma figura de peso. Como você sabe, ele é uma pessoa muito conhecida no país. Ele era o chefe da guarda quando Saddam Hussein invadiu o Irã. Basicamente, foi ele quem construiu a guarda. Ele foi o principal arquiteto. Deu os primeiros passos para criar a Força Aérea e também a Marinha do país. Também foi o comandante que ficou mais tempo à frente da Guarda Revolucionária. Tem um doutorado, acho eu, em economia. Talvez eu devesse ter conferido isso, mas acho que é algo relacionado à economia. Ele foi vice-presidente para assuntos econômicos do presidente Raisi e ocupou uma série de cargos importantes ao longo dos últimos 47 anos. E o Conselho Supremo de Segurança Nacional não trata apenas de guerra, não trata apenas de segurança, trata de tudo. Ou seja, de questões sociais, questões econômicas, política externa. Então, todas as questões com que o Estado precisa lidar são discutidas no Conselho Supremo de Segurança Nacional. E uma figura de peso precisa estar ali para coordenar o presidente, o chefe do judiciário, o chefe do parlamento, as forças armadas, as fundações e as fundações estatais, além de outras entidades ligadas ao Estado, para que trabalhem mais próximas umas das outras. Isso é muito importante nessas circunstâncias, quando o país está em guerra. Então acho que teremos um Conselho Supremo de Segurança Nacional mais forte, mais coordenação entre as diferentes partes do Estado e uma posição mais, digamos, assertiva à mesa de negociações, no campo de batalha, quando se tratar de lidar com os inimigos do Irã. Acho que um dos comentários dele, em abril, foi importante. Ele fez esse comentário quando a CISRA foi anunciada. Estou falando de Mohsen Rezaei, o novo chefe disso. Basicamente, ele mencionou que a ofensiva seria a melhor defesa no que diz respeito aos Estados Unidos. Você acha que da forma como os Estados Unidos estão se preparando hoje para atacar o Irã, você mencionou que eles estão se preparando para isso? Eles podem acabar fazendo isso? Não sabemos se vão atacar ou não. Mas qual seria a reação dos iranianos? Vamos supor que ataquem. Eles vão fazer isso da mesma forma que antes, no sul do Irã, no oeste do Irã, atacando essas ilhas. Ou vão escalar. Eles podem atingir alguns alvos em As-Saluye, por exemplo, nas instalações petrolíferas no sul do Irã. Qual seria a reação sob essa nova mentalidade no Irã, se for esse o caso? Não está claro, não sabemos. Porque durante a Guerra de 40 Dias, os Estados Unidos e o regime israelense bombardearam locais em todo o país. No primeiro dia, bombardearam escolas. Bombardearam um hospital em Teherã, que continua fechado, o Hospital Gandhi. As fábricas farmacêuticas, sim, a indústria siderúrgica. Também bombardearam um complexo esportivo, matando muitas meninas que jogavam vôlei, e usaram um novo míssil para fazer isso. Mas durante a Guerra de 13 Dias, depois que os Estados Unidos violaram o memorando de entendimento, o enfraqueceram e reiniciaram a guerra. Usaram um padrão diferente. Os ataques se concentraram em sua maioria em alvos na região do Golfo Pérsico, no Estreito de Hormuz. Ainda assim, bombardearam escolas e hospitais. Quero dizer, o hospital em Ahvaz, o Hospital Infantil do Câncer. Bombardearam o complexo e o hospital foi evacuado. Não sei se ainda está vazio ou não, mas eles destruíram centros de saúde e instalações públicas, e mataram muitas pessoas dentro de seus carros e com suas famílias. Sabe, na ilha de Kishma, eles bombardearam uma casa de família, matando o marido, uma esposa e a filha deles.
E o filho deles, de 18 meses, junto com outras 2 crianças, ficou órfão. Eles ficaram feridos, mas sobreviveram. Mas o padrão foi diferente. Eles não bombardearam o país inteiro, então não está claro o que vai acontecer em seguida. E acho que isso é muito importante. Olhe para o Irã nos últimos 2 anos. Primeiro, eles começaram com a Promessa Verdadeira 1. E na Promessa Verdadeira 1, eles estavam verificando quais capacidades o regime israelense tinha. Os americanos e os israelenses desperdiçaram muitos mísseis de defesa aérea para derrubar drones e mísseis iranianos. Na Operação Promessa Verdadeira 2, os iranianos se tornaram mais eficazes, forçando-os também a desperdiçar muitas de suas defesas. Mas à medida que avançamos, depois na Guerra de 12 dias, depois na Guerra de 40 dias, vimos que as capacidades iranianas ficaram cada vez melhores. E então, durante os 13 dias de combates, quando os Estados Unidos atacaram o Irã novamente, depois que os Estados Unidos destruíram o memorando de entendimento, eles atacaram o Irã por 13 dias. E após 13 dias interromperam isso, mas o Irã atacou por mais alguns dias. Os iranianos melhoraram. Suas capacidades estavam ainda melhores do que durante os 40 dias de combates. Portanto, o Irã vem melhorando constantemente no campo de batalha. Suas capacidades estão evoluindo. E neste momento, os iranianos estão se preparando para a próxima fase. Então, embora a economia iraniana esteja obviamente sofrendo, com inflação e dificuldades, as forças armadas iranianas estão mais preparadas do que nunca. Portanto, se os Estados Unidos atacarem, acho que o dano que os iranianos vão infligir será enorme. Mas a resposta iraniana vai depender da natureza dos ataques dos Estados Unidos. De todo modo, os países que estão ajudando os Estados Unidos nesta guerra de agressão, Arábia Saudita, Jordânia, os Emirados, Kuwait, Bahrein e assim por diante, além de Omã, não terão do que reclamar se o Irã revidar, porque eles fazem parte desta guerra. E são aliados dos Estados Unidos. Eles ajudaram os Estados Unidos e o regime israelense de toda forma possível. Eles ajudaram o regime israelense porque, durante a Guerra de 40 dias, o território saudita estava sendo usado, assim como o território do Catar e de outros países. De lá, aviões deles decolavam e reabasteciam jatos israelenses. Então, na prática, ao ajudarem os Estados Unidos, eles também ajudavam a máquina israelense. Não é como se os sauditas, os cataris, os emiradenses e os kuwaitianos estivessem apenas ajudando os Estados Unidos ou os jordanianos. Eles estavam ajudando os israelenses, tanto durante a Guerra de 12 dias, porque os jatos israelenses precisam de aviões-tanque americanos, quanto durante a Guerra de 40 dias. E sabe, eles fazem parte do ataque ao povo iraniano há vários anos. Os sauditas em particular, a Jordânia em particular, mas também todos os demais. Jordan in particular, but also the rest of them. A Arábia Saudita continua a guerra contra o Iêmen, dentro do Iêmen. E na noite passada, soubemos que pelo menos 4 ou 5 desses comandantes, brigadeiros e generais no Iêmen foram atingidos por drones e mísseis dos Houthis, do Ansarullah. Quero dizer, estou falando das forças pró-sauditas ou sauditas no Iêmen, que estão lutando contra o Ansarullah. Lembrem-se, só para esclarecer. Remember, just to clarify, the Yemen is the capital. A capital do Iêmen é Sanaá. Ela é controlada pelo Ansarullah e seus aliados. O governo do Iêmen é o governo que está em Sanaá. Por bem mais de uma década, os sauditas, os emiradenses, o Ocidente, esses regimes do Golfo Pérsico, o Egito, a Turquia, todos trabalharam juntos e ajudaram os sauditas e os emiradenses a expulsar o Ansarullah e seus aliados de Sanaá. Mas fracassaram. Por quê? Porque o povo apoia o Ansarullah. Então, sabe, todo o Ocidente e seus representantes regionais trabalharam juntos para enfraquecer o Ansarullah. E travaram uma guerra genocida, como em Gaza. Deixaram as pessoas passarem fome, massacraram pessoas, bombardearam escolas e hospitais, bombardearam casamentos, ônibus escolares e funerais. Fizeram todo tipo de coisa que vemos em Gaza. Só que não foi feito em silêncio.
O apoio global, o apoio regional que vimos crescer depois de Gaza, não vimos isso em relação ao Iêmen. Foi só o Irã que apoiou o povo do Iêmen e pessoas, sabe, muitas pessoas no Ocidente que protestavam, que tentavam pressionar os Estados Unidos a mudar suas políticas. Mas não houve solidariedade. Apesar de tudo isso, quando Gaza estava sob ataque, foi o Iêmen, foi o Ansarullah que se levantou em defesa de Gaza. Não foram os sauditas, nem os emiradenses, nem a Turquia, nem o Egito, nem a Jordânia, nem qualquer um desses países. E foi por isso que os Estados Unidos os atacaram. Então o governo do Iêmen, o verdadeiro governo do Iêmen, é o governo em Sanaá, ou seja, o Ansarullah, o que o Ocidente gosta de chamar de Houthis. Mas não são realmente os Houthis. É algo muito mais amplo do que uma tribo. É a vasta maioria do povo do Iêmen. 80% da população do Iêmen vive nos territórios controlados pelo governo em Sanaá. Então você está absolutamente correto. Nos últimos dias, os sauditas têm usado seus mercenários, porque eles são mercenários, para atacar o Ansarullah, mas fracassaram. O Ansarullah os tem atingido duramente em todos os aspectos. E mais uma vez, embora os sauditas falem do governo legítimo no Iêmen, o governo que foi respaldado pelo Conselho de Segurança da ONU só recebeu esse respaldo por causa da riqueza saudita e da riqueza dos Emirados. Caso contrário, não é o governo legítimo. É apenas o governo no papel. O verdadeiro governo é o governo que está em Sanaá, a capital. E nos últimos dias, eles têm feito um trabalho muito bom defendendo o país contra os sauditas e seus mercenários.